Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Conseguiram fazer bem a prova sexta? Como foi a prova? Fizeram boa escolha? O que era melhor escolher, a objetiva ou fazer a prova? O que vocês acham? Vamos ver se vocês chegaram à conclusão. Qual era melhor? Fazer a prova. A objetiva, se você lesse a prova objetiva, você ia saber exatamente o que você tinha que fazer. Todas as dicas do que você tinha que fazer estavam na prova objetiva. E quem fosse fazer a prova objetiva tinha que analisar a prova objetiva e ainda tinha que fazer a prova subjetiva. Ou seja, quem fez a prova objetiva teve muito mais trabalho do que quem tentou fazer a prova subjetiva. Tá? Então a ideia era você ler mesmo as alternativas lá e ir fazer o que tinha que fazer conta. Tá? Era muito mais fácil, muito mais prático. Tá? Espero que vocês tenham seguido essa dica. Tenham sacado essa dica. Né? E isso tem que ser uma coisa de vocês. Né? Vocês têm que perceber isso. Tá? Isso não se ensina. Hoje a gente vai falar de teorema de Rowley e teorema do valor médio. Tá? Esses são os dois teoremas da semana. E sexta-feira é a prova já só dessa aula. Tá bom? Então é uma oportunidade de tirar uma nota boa. É a prova que só tem dois resultados. Só o teorema de Rowley e o teorema do valor médio. Só isso. A gente vai fazer só isso hoje. E a sua prova vai ter só isso. E a sua prova já está pronta. Ela tem 3 questões falando tudo sobre o teorema de Rowley e o teorema do valor médio. Tá? Coloquei na prova o teorema de Rowley, coloquei na prova o teorema do valor médio, para você não ter desculpa de pensar assim, eu esqueci o enunciado. Está lá o enunciado na prova. Tá? Você tem que entender o enunciado. Se você entender o enunciado, saber fazer as contas que a gente vai fazer hoje, você vai fazer uma boa prova. Tá? São 3 questões. A primeira questão, eu te dou 3 gráficos e peço para você falar alguma coisa sobre o teorema de Rowley e o teorema do valor médio para os 3 gráficos. Tá? A segunda questão é uma questão de teorema de Rowley, a terceira questão é uma questão de teorema do valor médio. Tá bom? Então, assim será a prova. Primeiramente, a gente precisa relembrar esses 2 resultados, que é o teorema de Weierstrass, que a gente não demonstrou na aula passada, que ele é um teorema técnico, a demonstração dele é uma demonstração técnica, então não nos interessa aqui essa demonstração. O teorema diz o seguinte, se a função é contínua, definida em um intervalo fechado, então ela assume o máximo absoluto em f de c e o mínimo absoluto em f de d. E esse c e esse d está nesse intervalo fechado. O que está dizendo o teorema de Weierstrass? Se é contínua, tem máximo e mínimo. Tá? Você tem que olhar sempre para as hipóteses. Função contínua definida em intervalo fechado. Tá? Ela vai alcançar o seu máximo, ela vai alcançar seu mínimo. Teorema de Weierstrass. Tá? O outro teorema, teorema de Fermat. Esse teorema a gente demonstrou. Tá bom? A gente já sabe pelo teorema de Weierstrass que vai ter máximo e mínimo. Tá bom? O teorema de Fermat vai dizer o seguinte, que se você tem uma função que é diferenciável no aberto, tá? E você tem um ponto dentro desse aberto, tá? Não pode ser os extremos, porque o intervalo é aberto. Se você tem um ponto no aberto, e esse ponto for máximo ou mínimo, a derivada é 0. Tá? Esse é o teorema de Fermat. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui um pouco do enunciado dos 2 teoremas. O Weierstrass vai nos dizer o seguinte, que contínua no intervalo fechado tem máximo e mínimo. Máximo e mínimo. Tá? O Fermat, ele vai nos dizer o seguinte, que se ela é diferenciável, em AB e x0 em AB for máximo ou mínimo,
então a derivada da f nesse x0 é zero. Ou seja, é ponto crítico, tá? É isso que nos diz. Então, deixa essas duas informações aí, que a nossa aula hoje precisa dessas duas informações. Vamos lá. Primeiro resultado, teorema de Euler, tá? Olha lá o enunciado do teorema de Euler. O teorema de Euler diz o seguinte: se você tem uma função que ela é contínua no fechado, tá? Hipótese 1. Contínua aqui, nesse fechado, tá? Ela é derivável no aberto, ou diferenciável. Aqui é equivalente às coisas, tá? Então, é derivável no aberto. O que mais? Ele pede que as imagens dos extremos sejam iguais. A terceira hipótese é que f de A seja igual a f de B. Tá? Então, se você tiver essas três coisas, o teorema de Euler diz o seguinte, que existe um C que está entre o A e o B, que a derivada da função nesse C dá zero. Tá? Então, a conclusão do teorema de Euler é o seguinte, é que existe um carinha que está nesse aberto, tal que a derivada nesse carinha dá zero. Tá bom? Então, olha para cá agora. Olha lá. As hipóteses são essas. Esses três itens. Você tem que ter os três itens. Se você tiver os três itens, então essa conclusão você tem. Tá? É isso que a gente vai demonstrar agora. Vamos ver. Olha, o teorema de Weierstrass, ele só fala de função contínua no fechado. Tá bom? Ou seja, o teorema de Weierstrass só tem a hipótese 1. Deu para entender? Só tem a hipótese 1, o teorema de Weierstrass. Tá? O teorema de Fermat, ele diz de derivabilidade no aberto. Tá? Ou seja, o teorema de Fermat só tem a hipótese 2. Tudo bem? O nosso teorema de Euler, ele tem hipótese 1, 2 e 3. Se eu tiver essas três coisas, eu tenho isso. Tá? Aí você pode se perguntar assim, espera aí, se eu tivesse só o 1, será que não dá para concluir isso? Essa é a pergunta. Então, pensar nessas coisas, se eu tenho só uma das hipóteses, se eu tenho duas das hipóteses, cancela uma ou cancela duas hipóteses, ficar pensando nisso é verificar a necessidade dessas hipóteses. Se elas realmente são necessárias, tá? Vamos ver. Então, vamos verificar essas hipóteses. E isso é uma das coisas que você vai fazer na sua prova. Você vai verificar as hipóteses do que eu te dou, para verificar se é aplicável teorema de Euler ou teorema do valor médio. Tá? Vamos lá. Suponha que eu tenho só o item 1. Tá bom? Se eu tenho só o item 1, eu vou me perguntar, será que eu não tenho isso? Então, suponha que só é contínua. Se for somente contínua. Somente contínua. Será que eu vou ter uma função? Será que toda função que eu pegar vai existir um C no aberto que é derivada da zero? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. A resposta é não. Tá? Exemplo. Vamos pegar uma função e essa função tem que ser contínua. Tá? Por exemplo, a função afim. Tá? A função afim é contínua em todo intervalo fechado? É ou não é? É contínua. Mas qual é a derivada da função afim? Derivando isso aqui. Só que esse A é diferente de zero, concorda? Tá? Isso aqui é diferente de zero. Tá bom? Então, a derivada da função afim é sempre diferente de zero. Então, se eu tiver só a hipótese 1, não funciona, porque eu peguei essa função e não deu certo. Tudo bem? Então, não existe um C que é derivada da zero. Tá? Vamos supor agora que eu só tenho a hipótese 2. Se for somente derivável,
Vamos ver se a função for somente derivável, se vai funcionar. Vou pegar a mesma função. Essa função é derivável em todo aberto? É ou não é? É derivável, ela é um polinômio. Só que a derivada dessa dá a, que é diferente de zero. Ok? Então não funciona. Então se eu tenho só a hipótese 1 ou só a hipótese 2, não dá certo. Tá? Vamos supor que eu tenha só a hipótese 3. Se f tiver apenas f de A igual a f de B. Tá? Será que se ela tiver apenas duas imagens iguais, será que vai dar certo? Vamos ver. Pega essa função aqui, ó. F de x igual módulo de x. Tá? Vou pegar um intervalo fechado de menos 1 a 1. Tá bom? Ou seja, o meu AB vai ser um intervalo menos 1, 1. Tá? Eu te pergunto, olha, se o A é menos 1, eu calculo f de menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Eu pego o B é 1. F de 1 vai dar módulo de 1, que também é 1. Ou seja, as imagens estão sendo iguais, certo? Então eu tenho uma função aí, que é isso aqui, tá bom? Aqui de menos 1 a 1, ela tem imagens iguais, tá? Eu te pergunto, essa função, a derivada dela dá zero nesse intervalo? Olha, nessa parte ela é decrescente, a derivada dá menos 1. Nessa parte ela é crescente, a derivada dá 1. E no zero a derivada não existe. Ok? Então não tem derivada zero nesse intervalo. Tudo bem? Então não funciona. Aqui não existe C pertencente ao intervalo menos 1, 1, tal que a derivada de C dá zero. Ok? Então, se eu tiver só a hipótese 1, não dá certo. Só a hipótese 2, não dá certo. Só a hipótese 3, também não dá certo. Tá? Então, agora eu vou pensar o seguinte. E se eu tiver a hipótese 1 e a hipótese 2? Então, quarta coisa. Se tiver a 1 e a 2. Eu tenho isso, ela é contínua e ela é derivável. Tá bom? Será que funciona? Bem, essa função é contínua e ela também é derivável. Então, eu uso a mesma função. F de x igual a x mais b, e a derivada dela é a, que é diferente de zero. Não funciona também. A gente já verificou. Tá? Então, vamos pensar assim, peraí, eu não vou fazer isso, eu vou fazer... Ela é contínua e ela acontece isso, tá? 1 e a 3. Então, a quinta possibilidade ocorre 1 e 3. Isso aqui, 1 e 3. Mas espera lá, essa função não é contínua? É ou não? A imagem dos extremos não são iguais? Mas eu já vi que não funciona para ela. Certo? Então, basta eu usar essa função aqui, que não vai dar certo. Tá? Então, a hipótese, se for 1 e 3, não dá certo também. Agora, a última possibilidade é, se ela for derivável e a imagem dos extremos são iguais, será que não funciona? Vamos colocar, então, a última possibilidade. 6. Se ocorrer derivabilidade e aquela igualdade. Ocorrer 2 e 3. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a seguinte função, ó, f de x igual a x, se o x for, se esse x for maior ou igual que a e menor que b, e vai ser a se x for b.
Tá bom? Estou pegando essa função. Eu estou assumindo que A é menor que B. Tá? Vamos ver como é o gráfico dessa função. Suponha que A e B sejam números positivos, tá? Está aqui o A, está aqui o B. Olha, entre A e B, se o x for A resposta dá A. Então, vai bem aqui. Bem aqui. Agora, entre A e B, ela é a função identidade. Então, ela sobe assim. Então, vou colocar o B bem aqui. Então, ela é essa função, tá? Só que quando chega no B, é A. Então, bem aqui é aberto e fica bem aqui fechado. Aqui é fechado também. Tá bom? Tá aí. Esse é o gráfico dessa função, tá? Agora, pensa comigo. Ó. Isso aqui não é uma função afim? A derivada da função afim é o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa reta aqui é 1. Ou seja, a derivada nunca dá zero. Tá bom? Então, não funciona, tá? A derivada dessa função é diferente de zero. Então, as três hipóteses separadamente não dá certo. Tá bom? Então, a gente já sabe que eu preciso usar as três hipóteses para chegar a essa conclusão. Vamos provar que isso é verdade agora, tá? Então, já verifiquei a necessidade das três hipóteses. Agora, se as três hipóteses são suficientes, isso eu não sei. Isso eu tenho que provar agora, tá? Vamos para a demonstração. Vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho que a função é contínua, derivável e a imagem dos extremos são iguais, tá? A conclusão é que existe um cara nesse intervalo que a derivada dá zero. Bom? Então, que cara tem essa função? Não sei. Eu só sei que essa função ela pode ter duas características. Ou ela é uma constante, tá? A função constante satisfaz isso, ó, é contínua, é derivável e a imagem dos extremos são iguais. Ou ela é função constante, ou ela não é a função constante. Beleza? Então, só existem essas duas possibilidades para ela, tá? Então, primeira possibilidade. F é constante. Tá bom? Mas se f é constante, quanto é a derivada da f? A derivada da f é zero. Então, funcionou o teorema. Beleza? Já demonstrei a primeira parte, tá? Então, dá certo. Se a função for constante, dá certo. Então, f é constante, não há o que demonstrar. Que funciona direitinho. Ponto 2. Suponha que f não é constante. Que f não é constante. Bem, f não é constante. Pensa comigo. Você tem uma função contínua definida em um intervalo fechado. O que diz o teorema de Weierstrass? O que diz o teorema de Weierstrass? Que ela tem máximo e mínimo. Beleza? Então, ela é uma função contínua definida em intervalo fechado. Ela tem máximo e mínimo. Vamos pensar. Pensa comigo. Olha lá. Suponha que esse cara é o A. Suponha que esse cara é o B. Suponha que o f de A é esse ponto, o f de B é esse ponto. Tá? Eu sei que a função, o f de A está aqui nesse ponto, o f de B está nesse ponto e os dois estão na mesma altura. Certo? Tá? Primeira possibilidade, ela é constante. Então, ela seria essa própria linha aqui. Tá bom? Segunda possibilidade, ela não é constante. Se ela não é constante, eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse ponto e não pode ser nessa linha reta aqui. Tá? Eu posso fazer de várias formas. Ou eu posso subir, depois descer e ir para lá. Ou eu posso fazer isso aqui. Tá bom? Ou eu posso fazer isso aqui. Tudo bem? Existem várias formas de chegar lá. Sair daqui para lá. Como é uma função contínua, eu não posso tirar o giz do quadro. Tudo bem até aí a ideia? Tá? Tá claro? Beleza.
O teorema de Weierstrass me diz que, como a função é contínua, definida em um intervalo fechado, então ela atinge máximo e mínimo, tá? Então vamos escrever isso aqui. Então, pelo teorema de Weierstrass, agora como escreve Weierstrass? Tá. Eu não sei se esse cara é alemão, se é suíço, não sei o que ele é. Pelo teorema de Weierstrass, F atinge máximo e mínimo. Tá bom? O teorema de Weierstrass me garante isso, tá? Eu te pergunto, o máximo dessa função, será se é esse ponto ou está acima desse ponto? O que você acha? O máximo. Será se é a altura desse ponto ou está acima da altura desse ponto? Mas e se a função fosse isso aqui? E aí, quem seria o máximo? Seria os extremos, certo? Então não pode estar acima, certo? Concorda? Então o máximo pode ser ou a altura dos pontos, ou não tem outra possibilidade, certo? Tá? Não, porque é fechado, né? Ela é contínua, ela está definida nos extremos, tá bom? Mas a função ela poderia fazer isso aqui, concorda? Se ela fosse isso, o máximo não é os extremos. O máximo está no meio. Tudo bem? Tá? Então vamos pensar. Essa é uma função contínua definida no intervalo fechado, ela atinge máximo e mínimo. Então só existe duas possibilidades para o máximo. Ou ele é os extremos, ou ele está ali pelo meio. Tudo bem? Aí, suponha que alguém diga assim, ó, não, ele não está pelo meio. Se ele não está pelo meio, então ele é um dos extremos. Certo? Tá? Mas pensa comigo, se ele é um dos extremos, o que é que eu sei do mínimo, então? O que é que eu sei do mínimo? Tem que estar abaixo desses pontos. Concorda? Vamos pensar. Se o máximo não está acima, então o máximo são os extremos, certo? Mas a função ela não é constante e ela alcança máximo e mínimo, tá? O máximo e o mínimo são distintos porque ela não é constante, tá? Então o mínimo não pode ser os extremos. Se o mínimo não pode ser os extremos, então o mínimo tem que estar abaixo. Deu para entender? Tá? Então já tenho uma certeza. Tem o máximo e tem o mínimo. Tá? Ou é os extremos ou está abaixo. Tá? Então, muito bem. Então, pelo teorema de Weierstrass, F atinge máximo e mínimo. Tá bom? Primeira possibilidade. O máximo é um dos extremos. Não, está nos extremos. Está nos extremos. Ou seja, é um dos caras lá, ou A ou B. Mas se for o A, também é o B, porque têm a mesma imagem. Tá? Se o máximo está nos extremos, então o mínimo tem que estar no meio. Tudo bem? Como F não é constante, segue que o mínimo está no intervalo aberto, AB. Tudo bem? O mínimo está no intervalo aberto, tá? Mas olha lá. Eu tenho uma função que ela é contínua, ela é derivável, tudo bem?
ela é contínua, ela é derivável, tá? Aí você vem para cá para o teorema de Fermat. Eu tenho também que as imagens dos extremos são iguais, tá? O que é que o teorema de Fermat me diz? Que se a função ela é diferenciável no AB, ela é diferenciável no AB? É. Se tiver um x0 lá no aberto, e esse cara for máximo ou ele for mínimo, a derivada dele é 0. Mas eu tenho isso. Eu tenho uma função que ela tem um mínimo no aberto. E ela é derivável. Então, o teorema de Fermat me garante que a derivada é 0. Tá? Então, pelo teorema de Fermat, segue que a derivada no ponto de mínimo é 0. Está demonstrado o teorema. Tudo bem? Professor, e a outra parte? Bem, a outra parte qual seria? Eu supus aqui que o máximo está nos extremos. Então, eu vou supor que o máximo não está nos extremos. Se o máximo não está nos extremos, então o máximo está lá pelo meio. Mas se o máximo está pelo meio, ele é como está aqui no mínimo. Então, ele está nesse aberto. Pelo teorema de Fermat, derivada é 0. Ok? Então, está demonstrado o nosso teorema de Röhle. Tudo bem? Tá? Demonstre que essa equação tem exatamente uma raiz. Não tem outra. Alguém tem uma ideia de como fazer? Vamos pegar a equação aqui. Ó. Exemplo 1. X ao cubo mais x menos 1 igual a 0. Eu quero que você prove para mim que essa equação tem só uma raiz. Como é que a gente faz? Uma consequência do teorema do valor intermediário. Beleza, me diz como fazer. Ótimo, então vamos lá. Então, defina a função f de x igual isso. X ao cubo mais x menos 1. Beleza, e agora? Quem você me diz que dá valores simétricos aqui? 1? Vamos lá. F de 0 dá menos 1, que é menor que 0. F de 1 dá 1 ao cubo mais 1 menos 1, que vai dar 1, que é maior que 0. Eu tenho uma imagem negativa, uma imagem positiva. Isso aqui é um polinômio, então é contínua. Como ela é contínua, eu garanto, pelo teorema do valor intermediário, que existe uma raiz entre 0 e 1. Né? Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um C nesse intervalo 0, 1, tal que esse f de C dá 0. Ou seja, essa equação tem raiz. E agora, como é que eu provo que só existe ela? Observe o exercício. É para provar que existe só uma raiz. Qual é seu nome? Jefferson. Qual é o curso? O Jefferson de Engenharia Civil acabou de provar para a gente que essa equação tem raiz. Ele não está dizendo qual é, tá? Ele provou que tem. Beleza. Mas não é esse o problema. O problema é provar que tem e existe só uma. Diga. Explicar de novo? Tá. A ideia do Jefferson foi a seguinte. Você quer estudar essa equação, tá? Então, você define uma função. Então, seja f a seguinte função. Essa
Esse carinha aqui vai ser a minha função, tá? Essa função. O que eu sei dessa função? Bem, isso é um polinômio, tá? Como é um polinômio, eu sei que é contínua, que é derivável, funciona tudo bonitinho. Aí o que foi que ele fez? Calculou a imagem do zero. Viu que dá menos 1. Calculou a imagem do 1. Viu que dá 1. Ah, de onde que ele tirou esse 0 e esse 1? Por que ele está calculando esses caras? É porque ele está atrás de um cara que é a imagem da negativa e atrás de um cara que é a imagem da positiva. Ok? Foi isso que ele fez. Então, os mais simples são 0 e 1. Tá bom? O 0 é a imagem deu negativa, o 1 deu a imagem positiva. Beleza? Perfeito. Como essa função é contínua, o que é que eu tenho? Aqui no 0, deu menos 1. A imagem está aqui embaixo. No 1, deu 1. A imagem está aqui em cima. Bem, a função é contínua. Eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Tá? Como ela é contínua, é impossível eu não passar por esse eixo. No momento que eu passo por esse eixo, esse aí é a raiz da função. Tá? Quem garante isso? Teorema do valor intermediário. Tá bom? Só que o problema não pede a existência da raiz. O problema pede a unicidade da raiz. E Jefferson, vou te dizer uma coisa. Você fazendo isso na sua prova, você não ganhava nada. Isso. Então, supõe que existe duas. Por que eu digo que isso aqui não ganha nenhuma pontuação? Porque o problema já diz que existe raiz. Entendeu? É como se você falasse assim para o problema, eu concordo com você. Já está dizendo que existe raiz, tá? Então vamos lá. A ideia do Jefferson agora é, suponha que existem duas. Suponha que existam duas raízes. Vamos supor C e D. E agora? O que você faz? Alguma ideia? Eu tenho 2 pontos. Olha, se esses 2 caras são raízes, significa que o f de C é 0 e o f de D é 0. Certo? Então, ou seja, f de C é 0 e f de D é 0. Tudo bem até aí? Pronto, beleza. Vamos ver se a gente consegue usar o teorema de Rolle. Olha, esse carinha está sendo f de C e esse carinha está sendo f de D. Tá bom? Eles têm a mesma imagem. Tudo bem? Mesma imagem. Vamos pegar. Entre C e D eu estou dizendo que eles são distintos. Tá? Entre C e D é uma função polinomial. É contínua? É ou não é? É. É derivável no aberto? É polinomial. Então é derivável. Todo polinômio é derivável. Então eu sei que ela é contínua e é derivável. E eu tenho isso, que as 2 imagens são iguais. Então, se eu tenho as 3 hipóteses, a gente já provou o teorema de Rolle. Então, o teorema de Rolle nos diz que existe um carinha lá que a derivada vai dar 0. Tá? Então, pronto. Então, olha, como f é contínua. Eu vou só trocar as letras aqui. Vou trocar as letras bem aqui. Vou chamar esse cara aqui de x0. Vou chamar de A, só para ficar igualzinho como está no teorema. Esse cara chama de A, esse cara chama de A. Então, suponha que existem 2 raízes, aí vai ser o A e o B. Tá? Só para vocês verem exatamente como está no teorema. Tá? A e B. Muito bem. Então, como f é contínua em AB e derivável em
AB, por que eu estou afirmando isso? Porque ela é uma função polinomial, tá? Pois é uma função polinomial, tá? Segue do teorema de Euler que existe um C nesse intervalo AB tal que a derivada da função nesse ponto C tem que dar 0, certo? Não é isso que diz o teorema de Euler? Tem um cara lá entre A e B que a derivada dá 0. Qual é o problema disso? Pega a função mais, qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 3x² mais 1. Quando é que isso dá 0? Oi? Nunca dá 0. Deu para entender? Essa derivada nunca dá 0. Porque isso aqui não é uma parábola com cavidade para cima, que o menor ponto dela é o 1. Ela está sempre acima do 1. Ela nunca dá 0. Tá? Aí você diz assim, mas espera aí, então o teorema de Euler não vale? Vale. Claro que vale. Então, onde foi que nós erramos? Em admitir que existe mais de uma raiz. Foi isso que a gente acrescentou. Entendeu? A gente supôs aqui, olha. Suponha que existam 2 raízes. Mas a gente não sabe que existem 2. Foi a gente que supôs que existem 2. A gente sabe que existe uma. Por isso aqui, a gente sabe que existe uma. Entendeu? Quando a gente supôs que existem 2 raízes, erramos aí. Tá? Então, não existem 2 raízes. Existe só uma. Beleza? Outra forma de resolver esse problema, qual seria? Alguém me explica outra forma de resolver esse problema só olhando para cá. A gente já falou disso aqui. A gente não estudou isso, mas a gente já falou. O que é? Só olhando para a derivada, você sabe que existe só uma raiz. Qual é o sinal dessa derivada? Positivo. O que significa isso? O que significa? Que a função é o quê? Que a taxa de variação dessa função é sempre positiva. O que significa isso? Que ela é sempre crescente, ela só cresce. Deu para entender? Eu já sei que ela tem uma raiz, concorda? Beleza. Então pensa aqui comigo, olha. Ela tem uma raiz, ela passa por esse cara, tá bom? Mas se ela só cresce, como que ela vai ter outra raiz se ela só vive crescendo? Para ela ter outra raiz, ela deveria em algum momento decrescer. Mas isso não acontece. Ela só cresce. Deu para entender? Essa seria uma outra forma de você provar que ela só tem uma raiz. Tá? Você pode usar isso também. Tá bom? Muito bem, resolvemos o nosso primeiro problema. Vamos para o problema 2. Olha lá o problema 2. Belíssimo problema 2. Eu te dou A, B e C, e eu quero que você prove para mim que essa equação tem pelo menos uma raiz entre 0 e 1. Tá aí a equação, deixa eu colocar aqui. A equação é 4ax² mais 3bx² mais 2cx
Isso é igual a A mais B mais C. Eu quero que você prove que existe uma raiz entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Como fazer? A ideia sempre é essa. É você tentar enxergar uma função. Que função? Uma função de grau 3? Não. Essa é a diferença dessa questão. Essa é a beleza dessa questão, na verdade. E aí? Olha, agora há pouco a gente tinha uma equação, a gente pegava essa aqui e dizia, vamos pegar, essa é a função. Aí funcionava bonitinho, né? Aqui não. Aqui não é para você pegar essa como função. Vamos pensar, vê se você consegue enxergar. Isso aqui, ó, tá vendo um 4 e um 3 aqui? Tá vendo um 3 e um 2 aqui? Tá vendo um 2 e um 1 aqui? Já imaginou, então? Oi? Então, que função você vai pegar, então? Qual? Repete para mim. AX quadrado não. A quarta mais BX ao cubo mais CX ao quadrado. Olha lá, se você derivar isso, dá isso. Tá? Que mais? Isso, AX, BX mais CX. Mas se tem X em todas, coloca o X em evidência. Beleza? Essa é a sua função. Bonita, né? Bonitinha. Então, a gente define essa função. Defina f dessa forma. Vamos pensar. Se você calcular... antes de calcular qualquer coisa, isso aqui não é um polinômio? É ou não é? Se é polinômio, maravilha, porque a gente sabe que é contínua e derivável. Né? Agora eu tenho que ir atrás de um certo intervalo onde aconteçam essas coisas todas. Mas isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho, eu só preciso desse intervalo. Que as imagens sejam iguais. Tá? Mas ele já me deu esse intervalo, ele disse 0 e 1. Vamos ver se funciona? F de 0. No lugar do x, coloque 0. Vai dar 0, 0, 0 e 0. Pega 1 agora. No lugar do x, coloca 1. Vai dar A, B, C. E aqui vai dar ABC. Com sinal trocado. Vai dar 0. Oh, que maravilha, né? Maravilha. Então, olha. F é contínua em 0, 1. Porque é um polinômio. F é derivável em 0, 1, porque é um polinômio. F de 0 é igual a F de 1, que é 0. E o que é que diz o teorema de Euler? Então, pelo teorema de Euler, existe um x0 nesse intervalo 0, 1, tal que o quê? A derivada nesse ponto tem que dar 0. A derivada nesse ponto tem que dar 0. Mas quem é essa função? Não é isso aqui? Deriva ela, então. Aqui vai dar 4A
4ax². Aliás, x ao cubo. Aqui dá 3bx². Aqui dá 2cx. Aqui dá menos abc. Certo? Mas ele não disse que a derivada dá zero? Mas se a derivada dá zero, quer dizer que isso aqui é zero? Então quer dizer que isso dá zero? Se dá zero, você pega esse cara e passa aqui para o outro lado? Então quer dizer que a equação tem raiz. Acabou o problema. Ok? Quantas raízes são? Não tenho a mínima ideia. Tá? Só sei que existe. O teorema de Rowley me garantiu que existe. Beleza? Qual é a beleza da questão? É que eu tinha que sacar essa função. Tá? Essa é a beleza da questão. Beleza? Muito bem, muito bem. Muito bem. O próximo exemplo. Nosso exemplo 3. O teorema de Rowley se aplica a essas duas funções. Olha lá as funções. Primeira função. Esse aqui é o exemplo 3. f de x igual a x² menos 4x, x menos 2. Vamos lá. Olha para cá. O teorema de Rowley. Volta lá rapidinho no slide, por favor. Eu esqueci de ver o intervalo. É o intervalo 0,4. Obrigado. Agora olha para cá. O teorema de Rowley se aplica a essa função nesse intervalo? Por que não? Porque a função não está definida no 2. Tá? Muito bem. Olha lá. Para o teorema de Rowley ser aplicável, eu tenho que ter que a função tem que ser contínua nesse intervalo. Mas a função não está definida no 2. E o 2 está nesse intervalo. Então, não é aplicável o teorema de Rowley. Ficou claro? Tá? Então, não se aplica o teorema de Rowley, pois f não está definida em x igual a 2, que pertence a esse intervalo 0,4. Tá bom? Não se aplica o teorema de Rowley. Tá? Muito bem. Exemplo 4. Qual é a outra função que está lá no slide, por favor? A outra função é a função g. Função g de x, x² menos 4x, x mais 2, no mesmo intervalo, 0,4. Eu te pergunto, é aplicável o teorema de Rowley a essa função? É aplicável? Sim ou não? É aplicável. Essa função é uma função racional, então ela é contínua, tá? É derivável no aberto. Agora eu tenho que ver se as imagens nos extremos, se elas são iguais. Tá faltando ver isso. Vamos ver. Imagem do 0 vai dar 0. Imagem do 4. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 é 16. Dá 0. Beleza? Então, é aplicável o teorema de Rowley. Tá? Então, olha, eu sei que G é contínua e derivável, pois é racional. Racional e está definida. Definida nesse intervalo, em 0,4. Além disso, temos
que G de 0 é igual a G de 4. Tá? G de 0 é igual a G de 4, tá bom? Então, logo se aplica o teorema de Euler. Logo, é aplicável o teorema de Euler. O que significa isso? Isso significa que existe um cara entre 0 e 4, que é a derivada dá 0. Tá bom? Então, ou seja, existe um C nesse intervalo 0, 4, tal que a derivada da G nesse C dá 0. E aí você deriva e acha quem é esse C. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Então vocês já entenderam que pegar um problema não é simplesmente aplicar o teorema de Euler. Você precisa ver, é contínua? É derivável? Os limites, os valores extremos são iguais? Se essas três coisas acontecem, então pode se aplicar o teorema de Euler. Tá bom? Muito bem. Agora vem o teorema do valor médio de Lagrange, que é o grande teorema, né? É o teorema. Lagrange é um dos caras que mais contribuíram para o cálculo, tá? Contribuições assim fenomenais. Vocês vão ouvir muito falar dele em cálculo 2. Quem for fazer cálculo 3, quem for fazer cálculo 4, quem for fazer cálculo avançado. Vai ouvir falar bastante de Lagrange. Projeta lá o slide, por favor. Então, o teorema de valor médio, do valor médio de Lagrange, ele precisa o seguinte. Ele precisa que a função contínua no fechado. Contínua nesse fechado. Ele precisa da função derivável no aberto. F derivável no aberto. Ele só precisa disso. Se ele tiver continuidade e derivabilidade, acabou. Então você tem a última parte. Isso implica que existe um C no aberto, tal que a derivada do C dá f de B menos f de A, B menos A. Tá? Pronto, é isso. Olha para cá. Então, é isso que diz o teorema do valor médio de Lagrange. Tá? Diz o seguinte, ó, se você tem que a função é contínua no fechado e derivável no aberto, então existe um cara que a derivada da função nesse cara dá isso. Tá? Vamos tentar entender o que isso significa. Presta bem atenção. Olha a mágica do resultado do Lagrange. A grandeza do resultado dele está no seguinte, ó. Suponha que esse aqui seja o A, esse aqui é o F de A, esse aqui é o B, esse aqui é o F de B. Tá bom? Aí, ó, vou ligar esses dois pontos. Tá? Tem essa reta aqui, que é uma reta tangente, tá? O gráfico da função aqui continua, tá bom? Qual é o coeficiente angular dessa reta tangente? A gente sabe como calcular esse coeficiente angular, tá? Então, o coeficiente angular dessa reta tangente não, dessa reta secante. Coeficiente angular
da reta secante é dado por esse quociente aqui, ó, f de B menos f de A, B menos A. Tá bom? Esse é o coeficiente angular dessa reta, da reta secante. Tá? Mas olha, lembra quando nós estudamos os gráficos das funções que a gente queria determinar a reta tangente ao gráfico? Lembra que a gente fez isso? E quando a gente queria determinar a reta tangente, a gente derivava a função e a derivada me dava o coeficiente angular da reta tangente, lembra? Era exatamente isso. Olha, o que o teorema está nos dizendo é que existe um cara aqui, um C, que a derivada nesse ponto dá exatamente isso. Então ele está nos afirmando que o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto é o mesmo coeficiente angular da reta secante. Então, em outras palavras, a reta secante é paralela à reta tangente. Tá? É isso que é o teorema. Se você colocar aqui a reta tangente, elas vão ser paralelas. Isso que está nos dizendo o teorema do valor médio. Tá? Então, existe um cara lá que a reta tangente é exatamente paralela a essa reta secante. Tá? Em outras palavras, você pode pensar que se você aproxima o A do B, faz essa aproximação cada vez melhor, deixar esse intervalo cada vez menor, essa reta que é secante, ela vai ficando cada vez menos secante, entre aspas, e vai chegar uma hora que o limite dela vai ser a tangente. Tá bom? Sempre fez esse carinha aí. É como se a tangente fosse um limite de secante. Você pode enxergar dessa forma. Tá bom? Muito bem. É isso que diz o teorema do valor médio de Lagrange. A gente precisa provar isso, né? Vamos provar. Vamos demonstrar o teorema. Demonstração. Olha, vamos pegar isso bem aqui. Tá? Existe uma certa distância entre a reta tangente e a reta secante. Concorda? Tem essa distância aqui, tá? Essa reta secante ela é o seguinte, ela é f de A mais f de B menos f de A, B menos A, x menos A. Não é isso? A reta secante? Essa reta aqui, ela é dada dessa forma, tá? Vou chamar de S, S de x. Tá bom? Então, essa branca aqui é a função f, tá? Essa é a função f. Então, eu posso querer medir esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho aqui que eu vou chamar de altura. Essa altura aqui, à medida que eu vou chegando para cá, essa altura vai diminuindo, 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 de forma que quando eu chego aqui, ela dá zero. Concorda? Porque eles coincidem, tá? Quando eu vou indo para lá, da mesma forma, quando eu chego no B, dá zero, tá? Então, vou definir essa altura. Então, defina a função h da seguinte forma.
Como você acha que eu vou definir a função h? Como eu posso escrever h? Como vocês fariam? H, não é essa altura? Vê se você concorda comigo. Não seria o todo menos esse pedaço? Certo? Então, o todo menos esse pedaço. Então, vamos lá. Então, a função h, ela é quem? O todo. Quem é o todo? Isso aqui não é a função f? É a função f, certo? Então, é f de x menos esse pedaço. Esse pedaço é a função s. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, essa função h, ela vai ser quem? Ela vai ser f de x menos... Quem é a função s? Está aqui a função s, ó. Então, vou escrever aqui, ó. F de a menos... Eu vou colocar isso aqui dentro de colchetes, tá? Só para eu não me atrapalhar com os sinais. Vai ficar assim, ó. F de b menos... esse espaço está muito pequeno aqui. Vou escrever para cá. Então, vai ser assim, ó. H de x é igual a f de x menos s de x. O s é isso, tá? Vai ficar f de a menos... Agora eu vou colocar o colchete. Isso tudo, tá? F de b menos f de a. Aqui, b menos a. Isso multiplicado com x menos a. Tudo bem? Tudo certo? Tá? Estou subtraindo as duas funções, tá? Muito bem. Agora, quais são as características da função h? Tá? Vamos pensar na função h. A função h ela depende da f, mas a f ela é contínua, ela é derivável, tá bom? E tá ótimo, então a f satisfaz isso, tá? E essa outra função aqui? Essa função aqui é a função s, certo? Essa função s, você concorda comigo que ela é uma função afim? A variável é só o x, certo? Então tem uma constante aqui que multiplica o x, tá bom? Função afim é derivável, é contínuo, tudo rola, tá? Então eu sei que h é derivável em AB, porque é uma função S é derivável e S é derivável. H é contínua em AB. Tá? Mais que isso, experimenta calcular H de A. Note que, olha o H de A. Calcula isso. Se no lugar do x eu colocar A, vai ficar f de A menos f de A. Vai dar zero. Tá? Isso aqui é uma constante. A menos A vai dar zero. 0 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Deu zero. Tá? Então, H de A é zero. Experimenta calcular H de B. Vê o que é que dá. Coloca o B bem aqui. Vai ficar f de B menos f de A. Certo? Isso aqui é constante. Vai ficar aqui B menos A. Só que tem B menos A aqui, B menos A aqui. Cancela. Tudo bem? Vai ficar o quê? F de B menos F de A. E aqui tem F de B menos F de A. Só que está com sinal de menos. Cancela tudo. Vai dar zero. Bonitinha, né? Então, contínua, derivável, o valor dos extremos são iguais. Opa, isso me lembra quem? Isso me lembra o teorema de Euler. Certo? Contínua, derivável, os extremos são iguais. Então, existe um cara que está entre os extremos, que a derivada é zero. Tá? Ótimo, excelente. Então, pelo teorema de Euler,
existe. Existe um C que está entre A e B. Tal que a derivada da função h nesse C dá zero. Tá? Mas quem é a derivada da função h? Eu olho para h, está aqui h. Vamos derivar isso. Derivada da f. Então, h' de x é derivada da f. Isso aqui dá zero, que é uma constante. Isso aqui é uma constante, não mexo com ela. A derivada disso aqui é 1, certo? Tá bom? Então vai ficar 1 vezes isso. Tá bom? Então vai ficar menos f de b menos f de a, b menos a. Só que o resultado me diz que a derivada em c é zero. Então, se eu substituir no lugar do x e colocar c, vai dar zero. Como a derivada de h em c é zero, segue. Esse cara deixo aqui, esse cara passa para o outro lado. Então vai ficar f' de c é exatamente esse cara. Bingo. Não era o que eu queria? Derivada da função seja exatamente o coeficiente angular da reta secante. Tá bom? Então, está demonstrado o teorema do valor médio. Tá? Belíssimo, né? Belíssimo, belíssimo. Muito bem, demonstramos esse aqui é o nosso principal teorema em derivadas, tá? É o teorema do valor médio. Claro que como ele é tão belo, que ele é o nosso principal teorema de derivadas, que quando a gente chegar em integrais, a gente vai ter o teorema do valor médio para integrais. Aí vai ser mais belo ainda, né? Só lembrem disso, que vocês vão compreender o teorema do valor médio para integrais, tá bom? Muito bem, vamos tentar então. Uma observação que eu coloquei para vocês é o seguinte: o teorema do valor médio, projeta lá, por favor. O teorema do valor médio pode ser interpretado como se dissesse que existe um intervalo C, aliás, que existe um número C no intervalo AB, no qual a taxa de variação instantânea é igual à taxa de variação média. Tá? O que quer dizer isso? É assim. Suponha que você vá daqui para Salinas e você me diga que você foi de carro e que a velocidade média que você tirou daqui para Salinas foi de 60 km por hora, porque você é uma pessoa comportada no trânsito, né? Você foi a 60 km por hora. Eu, como professor de cálculo, imediatamente penso, em algum momento do trajeto, você estava a exatamente 60 km por hora. É impossível você não ter passado em algum momento por 60 km por hora. Porque foi isso que eu acabei de provar no teorema do valor médio. Entendeu? O que é que eu estou dizendo? Que a velocidade média em algum instante é igual à velocidade instantânea. Deu para entender? Se a velocidade média é 60, em algum momento, não importa se foi uma fração de segundos ou se foi meia hora, mas em algum momento a velocidade foi idêntica à velocidade média. Tá? Isso que quer dizer o nosso teorema. Tá bom? Muito bem. Então vamos para os resultados. Tá? Exemplo 1. Considere essa função cúbica nesse intervalo fechado. Determine a reta tangente ao gráfico de f, que é paralela à reta que passa por esses pontos. Vamos lá. Exemplo 1. Essa função x ao cubo menos x, nesse intervalo,
0,2. Eu quero a reta tangente que é paralela a essa reta secante. Ó. Na última aula eu fiz um desafio para vocês. Alguém fechou a prova? Fechou? Como não sabe? Quem fecha a prova sabe se fechou ou não. Não precisa receber a correção. A gente sempre sabe quando a gente faz bobagem, não sabe? E quando a gente faz a coisa certa, a gente também não sabe? Sabe. Então, quem fechou a prova? Alguém fechou? Ninguém? Não? Na sala 8, alguém fechou? Alguém fechou a prova aí? Sim ou não? Não? Vocês se recusaram a fechar a prova? Vocês não querem ganhar o Guidorize? O Guidorize está numa versão belíssima, folha de revista. Tá bonita. Ninguém fechou? Ninguém mesmo? Não é possível. Era só resolver a conta. Né? Eram 3 contas. Ainda tinha as dicas ainda. Tava fácil, 40 minutos. Poxa, você tinha mais de 10 minutos em cada. Ainda poderia sair mais cedo para pegar o Curuçambá vazio. Não é possível que ninguém fechou essa prova. Não é possível. Vamos lá. Aqui. No semestre passado, eram bem mais alunos, eu acho que era 460 alunos mais ou menos. Acho que era isso. Teve uma prova que a gente chegou a um pico de, acho que 86,10. Que a prova valia 10, não 9. Acho que 86 pessoas tiraram 10. Aí eu desafiei o pessoal. Eu disse que não ia chegar a 100 pessoas tirando 10. Não chegaram. Mas não foi porque eu apertei na prova, não foi por isso. É porque eu imaginava. Quando você estuda comportamentos de funções, você sabe que uma hora a função pode crescer, 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 mas uma hora ela cai. Eu sabia que aquele já era o pico, entendeu? Sabia que dali não ia subir mais que aquilo. A menos que todos decidissem, vamos estudar. Mas sempre tem colega assim que diz, eu não vou estudar. Então não passou disso. Esse foi o pico. Acho que foram 80 e poucas pessoas que tiraram 10. Foi primeiro 16, depois acho que foram 30, depois 76 e depois 86, se não me engano. Tiraram 10. Depois foi só... Vamos lá. Essa função. Será se posso aplicar o teorema do valor médio nela? O que vocês acham? Vamos pensar. Só posso aplicar o teorema do valor médio se a função é contínua. Ela é contínua? É. Beleza. Só posso aplicar também se for derivável. É derivável? É. Então, é aplicável o teorema do valor médio. Deu para entender? Beleza. Eu já sei. Vou calcular o f de 0 e o f de 2, tá? F de 0. Substituir aqui vai dar 0. F de 2. Aqui vai dar 8, menos 2 vai dar 6. Pronto. Então, pelo teorema do valor médio, temos que existe um C nesse intervalo 0,2, tal que a derivada de C dá f de 2 menos f de 0, 2 menos 0. Não é isso que diz o teorema? Tá? Beleza. Quem é a derivada da função? Vamos pegar a derivada. É 3x² menos 1. Tudo bem? Só que aqui a gente está colocando C, né? Então vamos colocar C aqui. Isso aqui é igual
Quem é f de 2? F de 2 é 6. Menos f de 0 é 0. 2 menos 0 é 2. Então vai ficar 3c² menos 1 é igual. Olha, aqui vai dar 3, né? Olha, a gente já sabe o coeficiente angular da reta tangente, é 3. Tá bom? O que a gente vai atrás agora é do ponto. Em que ponto que isso acontece, tá? Porque para eu escrever a reta tangente, eu não preciso do ponto? Lembra? A reta tangente é uma coisa assim, né? Era f do ponto, né? Mais f' no ponto, x menos o ponto, certo? Não é isso a reta tangente? Olha, o f' no ponto eu já sei, isso é 3. Só que eu não sei quem é o ponto, tá bom? Por isso que eu vou continuar fazendo as contas aqui, tá? Então, olha, continuando aqui, vai ficar 3c² é igual, passo 1 para cá, vai ficar 4, né? Vai ficar c² é igual a 4 sobre 3. C é igual a mais e menos 2 sobre raiz de 3. Vamos ver se esses dois caras nos interessam, tá? Qual é o intervalo que a gente está trabalhando? 0,2. A gente achou lá dois valores. 2 sobre raiz de 3 e menos 2 sobre raiz de 3. Todos os dois servem? Não. Qual é que não serve? O negativo não serve, que está fora do intervalo, tá? Então, só me serve 2 sobre raiz de 3, tá bom? Então, o ponto é x igual a 2 sobre raiz de 3, tá? Então, você precisa calcular f de A, f de 2 sobre raiz de 3, mais f' de A eu já sei, que é 3, x menos 2 sobre raiz de 3. Essa é a reta tangente. Não vou calcular quem é f de A, tá? Dá só fazer conta. Eu acho que na sua prova tem que fazer conta, hein? Se eu não me engano, tem que fazer conta. É que eu não lembro agora. Eu acho que eu fiz a prova de vocês no domingo, então eu não lembro agora se dá muita conta. Acho que não. Mas precisa fazer conta. Eu sei que tem que fazer conta. Vamos lá. O item B não vou fazer agora. Só vou fazer se a gente tiver tempo. Tá? Vamos fazer o item 3. Olha lá o item 3. O item 3, eu digo o seguinte, ó, suponha que f de 0 é menos 3. F de 0 é menos 3. Tá? Suponha que a derivada é menor ou igual que 5 para todo x. Tá? Aí eu pergunto, quão grande f de 2 pode ser? Essa é a pergunta. Tá? Observa bem esse problema. Tá? Olha lá. Eu tenho que o f de 0 é menos 3 e que a derivada não passa de 5. Tá bom? Eu quero saber quão grande o f de 2 pode ser. Vamos ver se dá para aplicar o teorema do valor médio. Vamos lá. Ele diz que a derivada não passa de 5, isso para todo x. Se ele está falando isso de derivada, quer dizer que a função é derivável. E a gente já provou que se a função é derivável, então ela é contínua. Então eu já tenho a hipótese da continuidade e da derivabilidade. Beleza? Então eu posso aplicar o teorema do valor médio. Tá bom? Então, eu aplico o teorema do valor médio. Tá? Quem seria o A e o B lá? O A e o B é o 0 e o 2. Tá bom? Então, é aplicável o teorema do valor médio. Logo, existe o C no intervalo AB, no caso aqui 0,2, tal que
A derivada da função nesse ponto C é igual a f de 2 menos o f de 0, 2 menos 0, certo? É isso que diz o teorema do valor médio, tá? Só que a derivada, toda derivada, é menor ou igual que 5, certo? Sempre é menor ou igual que 5. Então, esse cara tem que ser menor ou igual que 5, tá bom? Então, vou colocar um cara aqui que é maior que ele. Então, tá aqui o 5. Estou usando essa hipótese, tá? F de 2 é o que eu quero saber. F de 0 é menos 3. 2. O 2 passa para cá. Vai ficar 10. Maior ou igual que f de 2 mais 3. O 3 está positivo, passa negativo. Então vai ficar 7 é maior ou igual que f de 2. Então qual é a informação sobre o f de 2? O f de 2 não passa de 7. Deu para entender? Essa é a informação, tá? Pode ser um número muito lá para menos infinito? Pode. O que eu sei é que ele não vai passar de 7 positivo. Tá? Essa é a informação que a gente consegue captar. Tudo bem? Tá? Muito bem. Vamos agora para algumas consequências do teorema do valor médio. Algumas consequências são essas. Primeira consequência, projeta lá, é esse corolário. Projeta lá o slide. A gente tem esse corolário. Você tem que a derivada da função é 0 nesse intervalo AB, tá? Nesse intervalo AB. E ele quer que você prove que a f é constante nesse intervalo AB. Tá bom? Isso que ele quer que você prove. Tá? Então, essa é a consequência do teorema do valor médio. Tá bom? Então, olha, ele te diz que a derivada da função sempre dá 0. Tá? Ele quer que você prove que essa função então, ela é constante. Então, vamos provar isso. Como é que eu provo que uma função é constante? Eu faço o seguinte, eu olho para o domínio dela, eu pego dois caras quaisquer lá no domínio e tenho que provar que a imagem desses dois caras dá a mesma coisa. Não importa quem são esses caras, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, sejam x1, esse x1 menor que x2, com x1 e x2 pertencente a esse intervalo AB. Tá bom? Olha, eu estou dizendo que a derivada existe lá no intervalo AB. Tá? Então, a função é derivável no AB. Então, você pensa assim. Está aqui o A. Está aqui o B. Ela é derivável em todo esse intervalo. Só que o x1 e o x2 estão aqui dentro. Então, suponha o x1 aqui e o x2 aqui. Olha, o x1 e o x2 estão aqui dentro desse intervalo. A função é derivável em todo o intervalo. Então, ela é derivável nesse intervalo de x1 a x2. Tá? Mais que isso, essa função ela é derivável em todo AB. Então, ela é contínua em todo mundo aqui dentro. Tá? Porque se é derivável, então é contínuo. Tá? Então, note que f é derivável em x1, x2 e contínua no fechado. Contínua em x1, x2. Tá bom? Então, já sei que ela é derivável e ela é contínua. Olha, contínua e é derivável. Então, existe um cara lá que é derivada desse coeficiente angular. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, olha, pelo
Teorema do valor médio, existe um C nesse intervalo x1, x2, tal que a derivada da função nesse ponto C dá f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, certo? Isso que me diz o teorema do valor médio, tá? Só que esse C, ele está dentro desse intervalo, tá? Então, está aqui o C. Então, o C está aqui dentro. Não sei quem é, mas ele está aí dentro. Eu estou dizendo que eu tenho a derivada dele, tá? Só que a derivada da função sempre dá zero em todo intervalo AB. Então, todo mundo aqui dentro, a derivada dá zero. Então, no C, a derivada também dá zero, tá? Então, eu tenho que essa derivada aqui é zero. Então, isso aqui vai ficar 0 igual f de x2 menos f de x1. x2 menos x1. Bem, x2 menos x1 são coisas diferentes, tá? Posso pegar eles e passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 0 igual f de x2 menos f de x1. Passo o x1 para cá. Então, a f de x1 é igual a f de x2. Olha, eu peguei dois caras, x1 e x2, quaisquer aqui dentro. Não importa quem eles sejam, tá? Eu só pedi que eles fossem diferentes. Peguei dois caras quaisquer e provei que as imagens deles são iguais. Então, a função é constante. Tudo bem? Tá? Então, isso implica que a f é constante. Tá bom? Porque eu peguei dois caras quaisquer. Tá? Muito bem. Outro resultado. O outro resultado vai nos dizer que se você tem funções com mesmas derivadas, se você tem uma função que tem a mesma derivada de uma outra função, tá? Em um intervalo. Então, essa diferença é constante. Tá bom? Se você está dizendo isso, então essa diferença tem que ser uma função constante. Tá? Ou seja, você tem uma função f, que você olha para o comportamento dela. Ela tem um certo comportamento quanto à derivada. A derivada é tanto. Tá? Você olha para uma outra função g que não tem relação nenhuma com a função f. Tá? Você calcula a derivada da função g. E você detecta que a derivada da função f é idêntica à derivada da função g. Conclusão que você tira: essas duas funções são idênticas a menos de uma constante. Tá? O que eu quero dizer é que se você está com uma função afim, uma função f e uma função g, que as derivadas são iguais, então elas são duas retas paralelas. Tá? É isso que eu quero dizer. Que se você está com uma função trigonométrica, por exemplo, um seno, tá? Então, se esse aqui é o gráfico de uma, o gráfico da outra é idêntico, só que mais em cima ou mais embaixo. Tá? Ou seja, a diferença de uma para outra é uma constante. Tá ok? É isso que está dizendo esse corolário. Vamos provar ele. Vamos lá, demonstração. Defina a função h de x igual f de x menos g de x. Tá? Vou definir essa função e vou querer usar esse resultado, tá? Que eu acabei de demonstrar. Então, vamos lá.
Olha, o corolário está dizendo que essas derivadas são iguais. Então, o corolário me diz implicitamente que essa função é derivável e essa função também é derivável. Tá? Posso calcular as derivadas dela. Então, diferença de funções deriváveis também é uma função derivável. Então, eu vou calcular a derivada da h. Então, a derivada da função h é a derivada de x menos a derivada da g. Só que a hipótese me diz que a derivada da f é igual à derivada da g. Se essas duas derivadas são iguais, então isso implica que isso aqui é zero. O que foi que eu concluí? Que a derivada da h é zero. Mas o resultado me diz, então, que se a derivada da função for zero no intervalo aberto, então essa função é constante. Tá? Então, pelo corolário anterior, temos que h de x é constante. Mas olha, o que é h? H não é f menos g? É isso que eu defini h. H de x é f de x menos g de x. Mas a h é constante. Vai ficar c igual a f de x menos g de x. Passa g para cá. Vai ficar g de x mais c é a função f. Então está aprovado o resultado. Tá bom? Então elas diferem por uma constante. De fato, olha isso aqui. Olha só para isso. Se você deriva esse lado, a derivada da constante é zero. Vai ficar a derivada da g. Deriva esse lado, vai ficar a derivada da f. Então a derivada da f é igual a derivada da g. Tudo bem? Tá? Muito bem. Quanto tempo eu tenho, por favor? 5 minutos. Tá, então dá para o tempo da gente voltar na questão que a gente não fez. Que é a questão 2, né? Eu não sei se a gente faz a questão 2, acho que eu vou dar dica da prova. Não tenho vergonha na cara. Deixa eu ver o que eu faço. Se aparecesse... olha para cá, eu não vou fazer essa questão. Se aparecesse isso aqui na tua prova. A, B. Eu te pergunto, essa função é contínua? Sim ou não? Sim. É derivável? Sim ou não? Sim. É aplicável o teorema do valor médio? Sim ou não? Sim. O que é que diz o teorema do valor médio? Se eu tenho que a função é contínua e derivável, então se aplica o teorema do valor médio, certo? É aplicável o teorema de Euler? Oi? Não. Não é aplicável o teorema de Euler. Deu para entender? Muito bem. Se tu fizer isso, tu já não tira zero na tua prova. Dica de não tirar zero. Saber fazer isso. Muito bem. Entenderam o que eu fiz, né? A imagem do B é esse ponto, não é esse. Pergunta 1. Essa função é contínua no fechado? Não. Ela tem problema aqui. Ela é derivável no aberto? Sim, é derivável no aberto. É aplicável o teorema do valor médio? É aplicável ou não? Não, não é aplicável, porque o teorema do valor médio diz que ela tem que ser contínua e derivável. Perdi a continuidade.
É aplicável o teorema de Rowley? O que é que está falhando o teorema de Rowley? Eu preciso que o f dos extremos sejam iguais, né? Então não é aplicável o teorema de Rowley. Muito bem. Vamos avançar. Muito bem, entenderam o que eu fiz? Muito bem. É contínua no fechado? Não. Tem problema nos extremos. É derivável no aberto? É derivável no aberto. É aplicável o teorema do valor médio? Não, por quê? Porque não é contínua. É aplicável o teorema de Rowley? É aplicável o teorema de Rowley? Ela não é contínua, então não é aplicável o teorema de Rowley. A imagem dos extremos são iguais, mas não é contínua. Deu para entender? Perdeu a continuidade, tá? Muito bem, você está ficando safo. É contínua no fechado? É derivável no aberto? É aplicável o teorema do valor médio? É aplicável o teorema de Rowley? Não. É contínua no fechado? É? É derivável no aberto? É aplicável o teorema do valor médio? É aplicável o teorema de Rowley? Sim. Muito bem. Eu não estou tendo problema nenhum, tá? É que é muito difícil desenhar essa função. Essa função é isso aqui. Ela é 1 se o x é racional, ela é menos 1 se o x não é racional. É contínua no fechado? Oi? Não. É derivável no aberto? Não. É aplicável o teorema de Rowley? É aplicável o teorema do valor médio? Também não. Tá? Para finalizar a nossa aula. Eis essa função. É contínua no fechado e não importa que fechado eu estou falando? É derivável no aberto? É aplicável o teorema de Rowley? É aplicável o teorema do valor médio? A resposta a tudo é sim. Tá? Tá bom? Então vocês pensem bem. E boa prova para vocês. Tá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.